Hoje à tarde sai a minha coluna na Gazeta do Povo, eu subo o vídeo dessa coluna também hoje à tarde, falando sobre o caso do Adrilles, um completo absurdo. Amanda, então o seu comentário aí sobre os dois casos, o caso do Flow Podcast com o Monark e com o Kim Kataguiri e também o caso do Adrilles. Eu acho que todos os casos são muito graves, Lacombe, sendo muito sincera. Eu não sei no caso do Adrilles se ele tinha intenção ou não, mas eu sei que aquela saudação, muitas pessoas apontaram que de fato ele acabava com a mão levantada em outros programas. Nossa, eu tenho várias fotos aqui que eu próprio fiz. Sim, eu acho que o contexto era muito ruim, porque o que estava em debate, em discussão, era justamente isso, né? Partido nazista, os comentários do Monark do dia anterior, da noite anterior, do Kim Kataguiri. Então, naquele contexto ficou muito ruim, mesmo se talvez tivesse sido num tom debochado, tom de piada. Na verdade, eu nem conheço pessoalmente o Adrilles, já debati com ele no Morning Show, mas eu acho que ficou muito mal colocado, e mesmo que tenha sido um tom de piada, é o tipo de coisa que não se admite como piada, nem como deboche. Não foi piada, foi criminoso. Foi um tchau. Mas enfim, você pode... Ele vinha, aliás, de uma longa explanação criminalizando o nazismo, falando de como o nazismo é péssimo, é horrível. Num momento que permitiu aos mas canceladores também pregando a absurdo. liberdade de quem quiser defender, eventualmente, a criação de um partido nazista. Eu acho que ele se colocou terminantemente contra, tanto do nazista quanto do comunista. Aí vai para o meu segundo ponto. Primeiro, que eu acho muito preocupante que a gente tenha ficado talvez mais à vontade, menos constrangido de discutir e de ouvir com cada vez mais frequência vozes defendendo, de alguma forma, ou fazendo declarações antissemitas. Isso me preocupa muito. Defendendo, de alguma forma, o nazismo, ou se apropriando, se utilizando de símbolos nazistas, que, aliás, já aconteceu muitas vezes no governo Bolsonaro, com o próprio assessor internacional, Felipe... Não, peraí, Calacoma, uma vez de falar, deixa eu acabar de falar. Eu vou rebater todos eles. Minha coluna é em cima disso, aliás. Você pode rebater. A gente tem muitos casos. A gente tem do Roberto Alvim, lá, o ex-secretário de Cultura, que depois o gesto aqui, ele foi absolvido pela 12ª vara. Não, esse é o Felipe Martins. Esse é o Felipe Martins. Não, Roberto Alvim, secretário de Cultura, que usa toda uma gramática, uma cenografia nazista, depois de muita pressão da sociedade judaica. Tudo bem, Lacombe, mas o que eu estou falando, eu entendo que haja medidas depois contra, como uma demissão, por exemplo, foi a mesma coisa que aconteceu na outra emissora. Mas o problema é que você tenha se sentido mais à vontade, enquanto sociedade, para deixar que essa discussão volte à tona. A emergência dessa discussão é já suficientemente preocupante. Agora, deixa eu fazer outra distinção que também me preocupa muito, que essa associação, essa equivalência que eu vejo como falsa, eu até passei ontem, hoje, debatendo com professores de sociologia, gente do Instituto Brasil-Israel, enfim, que é judeu, que conhece muito isso, sobre essa associação entre nazismo e comunismo. E um dos professores, o Michel German, me faz uma distinção que parece ser fundamental, que é o seguinte: o socialismo soviético não se funda sobre a ideia de genocídio como o nazismo se funda. E aí ele aponta 3 características que descrevem o genocídio, que são as seguintes. Primeiro, o assassinato deliberado, depois a construção do inimigo, do outro como inimigo, pelo simples fato da existência dele, não porque ele tenha tido determinada ação ou determinada atividade que seja errada ou equivocada, mas pelo simples fato dele existir, ele precisa ser eliminado, que aconteceu com os bósnios, com os tutsis, com os judeus na Segunda Guerra. E depois, a terceira característica é da destruição total. Obviamente que é difícil você ter a destruição total de um povo, mas esse é o seu objetivo, é a sua meta, é a sua ambição. Isso não caracteriza a ideia, por isso que você tem o Mein Kampf, que é a minha luta do Hitler, que é proibido, e o Manifesto Comunista não é proibido. Você tem partidos comunistas no mundo inteiro. Isso representa a ideia, cada vez mais minoritária, de uma parte da sociedade, mas isso apresenta a visão de uma parte da sociedade. Então, a ideologia comunista, ela não se funda sobre a ideia de genocídio ou de extermínio do outro, o que não nos impede de reconhecer, obviamente, que o Stalin, que não é a mesma coisa que esquerda e a mesma coisa que comunismo, a gente tem que separar todos esses conceitos, não tenha produzido milhões e milhões de cadáveres. E também é uma falsa aritmética você ficar comparando, porque o nazismo matou 6 milhões de pessoas e porque o Stalin matou 100 milhões de pessoas, porque essas são as fotografias que a gente vê na rede social, mas isso é reduzir o debate, isso é deixar um debate muito raso. A gente tem que entrar no conceito, na ideologia de cada uma, tanto do nazismo quanto do stalinismo, que
guarda semelhança, a Bruna tem razão, no fato em que pese os dois serem regimes totalitários. Mas um se funda sobre a ideia de genocídio, o outro não. É só você entrar no estatuto de partidos comunistas do mundo inteiro, você não vai ver ninguém defendendo a ideia de genocídio. O que não impede que você tenha tido na prática, no regime do stalinista, aí sim, morte de milhões de pessoas e um socialismo degenerado, que outras pessoas que vieram depois chamam de socialismo degenerado. Defendem os fins justificam os meios. Entrar nesse, pode tudo, vale tudo.